Bem, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre entidades, né? Vamos lá. No TypeRM, uma entidade é uma classe do TypeScript que representa uma tabela no banco de dados. Então, toda vez que eu anoto, ou seja, que eu crio um decorator lá em cima do nome da classe, dizendo @entity, significa que eu estou dizendo que essa classe ela é persistente. Então, se eu chegar aqui, vou dar, por exemplo, aluno.ps, supor que seja esse, não export, class aluno. E aí eu posso colocar alguns atributos. Vamos colocar um atributo simples aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Int. Ele vê que ele já importa lá em cima. É um decorator, então tem que ser. Vou botar aqui id, number. E aí eu vou anotar ele com arroba generated primary generated columns. Por enquanto vou botar só esse. Estou dizendo aqui, aluno é uma entidade, tem uma coluna que é a chave primária e por enquanto só. Não vou fazer mais do que isso. Beleza, eu anotei, mas eu preciso dizer que essa classe aqui ela tem que ser analisada pelo meu data source. Então eu vou clicar aqui no data source, eu vou aqui em entities e aí eu preciso colocar essa classe aqui, e vou salvar. Se eu der um npm start aqui, vai fazer aqui algumas. Ele vai executar esse script, tá? Que é o mesmo que tinha na aula passada. Esse data source initialize aqui é a função que vai fazer toda a operação de inicialização do data source. Dentre as ações que ela vai fazer é verificar se o banco e o meu modelo estão sincronizados. Então, o que ela vai fazer? Ela vai identificar que agora eu estou dizendo que essa classe aqui ela vai ser escaneada no meu data source, ou seja, essa classe está ligada a esse data source. Ele vai entrar dentro dessa classe. Aqui, opa, entrou dentro dessa classe, viu que ela é uma arroba entity, já sabe que tem que criar uma tabela. Viu que tem uma coluna, um atributo ID, que está com primary generated column, já sabe que vai ter que criar uma coluna para lá. Então, se eu for aqui e der um refresh aqui, ó, vê que aparece aqui aluno e aqui, ó, a coluna ID, que é a única coluna que a gente colocou. E aí, vamos para o nosso tutorial, que aí a gente vai seguindo a partir dessa classe aí. Então, a entity ela tem a finalidade de marcar a classe como uma entidade do type ORM. Então, eu vou ter que criar essa classe, colocar @entity em cima da linha que está o export aqui, colocar os atributos. Beleza. Eu tenho, opcionalmente, eu posso colocar o nome dessa classe. E aí você vê que aqui entre os parênteses eu posso botar um objeto JavaScript. Então, vamos ver aqui. Poderia chegar aqui, ó, e botar um objeto. E aí ele vai me permitir, aqui o autocompletar já me ajuda, ele vai permitir que eu diga database, engine, name, order by e um conjunto de coisas. Se eu colocar esse name aqui é o nome da classe. Então, por padrão, o nome da classe vai ser o nome da tabela vai ser o nome da classe. Mas pode ser que eu não queira esse. Eu poderia ter aqui, ó, name. Opa, aqui vai ser name, poderia ser app underline alunos. Poderia ser. Então, se eu fizesse assim, ele ia criar uma tabela app alunos no ban que estaria associada a essa classe. Toda vez que eu mandar salvar um objeto dessa classe, ele sabe que tem que salvar nessa tabela. Vê, não é o padrão, não é o usual você fazer isso, mas você pode fazer por alguma necessidade que você veja. Às vezes você tem aí um,
um banco que é legado e que você quer mapear para o ORM, pode ser que precise fazer isso. Dá para fazer, mas para manter simples, recomendo manter esse padrão de o nome da classe é o nome da tabela, simplifica a vida. Eu tenho duas formas de definir chave primária. Aí eu posso usar primary column e primary generated column. O que a gente fez agora foi primary generated column. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que essa coluna, além de chave primária, ela é um valor autogerado. Ou seja, se eu não passar esse valor na hora de salvar, ele vai ser gerado automaticamente. Às vezes eu tenho uma chave primária que não é um valor autogerado. Então eu posso simplesmente colocar primary column. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer para mim, para o banco, que é uma chave primária, mas que o usuário tem que sempre fornecer o valor do ID. Se ele não fornecer o valor do ID, nesse caso, vai dar erro. Para as outras colunas que não são chaves primárias, a gente usa só o column. E aí, o column tem alguns parâmetros que eu posso usar. O type, onde eu vou dizer aqui qual o tipo que eu quero usar, o tipo que vai para o banco, né? O length, e aí vamos aqui para... Se eu pegar aqui, por exemplo, name, não, nome, nome mesmo, português, string, aí eu vou colocar aqui, ó, arroba, column, length, e aí eu posso botar, por exemplo, 100. Vamos supor que eu quero que o tamanho máximo do nome do cara seja 100. Se eu mandar salvar aqui e mandar executar de novo, como ele está com synced aqui, ó, synced true, synchronized true, ele vai automaticamente identificar a alteração e aplicar no banco. Ele vai criar uma nova coluna aqui, lá no aluno. Você dá um refresh aqui, ó, ele já criou. Se eu for aqui na select, aqui, create statement, pronto. Ó, aqui ele criou o ID que a gente já tinha, né? E criou agora esse nome com varchar 100 aqui. Então ele vai limitar aqui no banco para o tamanho que eu defini lá na minha classe, tá? Então isso aqui dá para fazer também. Nullable, aqui vai indicar true ou false, e aí vai dizer se a minha coluna pode ser nula ou não. Se a gente for olhar aqui, ó, ele está marcando o name com not null. Então eu poderia chegar aqui. Isso eu não testei, né? Então vamos colocar aqui. Ó. Nullable. Então, por padrão é não nulo, né? Eu quero que ele possa ser nulo. Então, true. Vou colocar aqui. Ele vai identificar. Beleza. Vou fechar esse aqui. E save. Aqui. Create statement. Vê que ele já mudou. Tava not null, né? Agora default null. Ou seja, agora ele permite que essa coluna nome seja nulo. Então, eu consigo mapear isso tudo aqui para banco tranquilamente. Aqui nesse documento está descrito os principais atributos que a gente pode colocar. E aqui tem alguns exemplos. A gente tem também esses decorators aqui. Create date column, update date column, delete date column, que são decorators que vão ajudar a gente a registrar a hora de algumas ações. Então, a última vez o dia que o registro foi criado, a data e hora da última atualização. Se você está trabalhando com deleção lógica, a data da deleção lógica. Então, assim, a gente tem dois tipos: a deleção lógica e física. O que é a deleção lógica?
Você cria uma coluna lá, dizendo que o registro está deletado. O registro está na tabela ainda, a linha está constando na tabela, mas ela está marcada como deletada. E aí você filtra ela na hora das consultas. Então, tem suporte a isso. A gente tem também os relacionamentos. Então, eu tenho relacionamento one-to-one, one-to-many, many-to-one e many-to-many. São 4 tipos de relacionamento, sendo que esses dois aqui, eles são uma forma bidirecional do mesmo tipo de relacionamento. A gente vai falar um pouquinho deles aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu posso ter um, um relacionamento many to one, ou seja, muitos usuários estão associados a um departamento. E se eu for no sentido contrário, eu posso dizer que um departamento tem muitos usuários. Então você poderia. Esse tipo de relacionamento ele se traduz para outros contextos. Por exemplo, relacionamento entre pais e filhos. Então, um pai ele pode ter muitos filhos. E um filho só pode ter um pai. Você não tem dois pais. Biologicamente, você só tem um pai. Então, do mesmo jeito que uma pessoa só tem uma mãe biológica, né? E aí a gente tem esses tipos de relacionamentos que no mundo real eles existem e eles se traduzem para o mundo de mapeamento aqui em banco de dados do mesmo jeito. E aí many to one e many to one e one to many são formas de representar esses relacionamentos aí. Eu tenho um relacionamento one to one. Por exemplo, uma pessoa só tem uma cabeça. Então, um exemplo de um relacionamento man-to-one. Por exemplo, outro tipo de relacionamento one-to-one aqui, um usuário só tem uma senha. É um exemplo. Mas não estaria no contexto de estádio. Foi meio ruim esse exemplo. Mas... Vou dar outro exemplo aqui. Eu achei outro exemplo. Pronto, user profile. Vamos pegar o exemplo que está aqui. Um usuário só tem um perfil de usuário. E aí aqui ele está marcado como one-to-one. E aí ele já vai tratar a chave estrangeira, etc. A gente vai falar um pouco mais profundamente nesses relacionamentos no próximo vídeo. E eu tenho many-to-many, por exemplo. Um post ele tem muitas tags e uma tag pode estar associada a vários posts. Esse é um tipo de relacionamento many-to-many. Aqui estão alguns atributos e exemplos que a gente pode usar para esse tipo de coisa. A gente tem algumas coisas que podem ser úteis. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com uma coluna, por exemplo, role, que é papel do usuário, eu posso querer especificar que o papel do usuário é um string, mas ele não pode ser qualquer string. Vamos supor que ele é um string, alguns códigos pré-definidos. Então, aqui, ó, o role, essa coluna aqui, ela só pode receber admin, user e guest. Qualquer outro tipo que você tentar adicionar nesse atributo vai dar erro. Qualquer outro string que você tentar colocar aqui vai dar erro. Isso é muito útil. No caso de valor monetário, eu posso criar um salário, que é o tipo number, eu especifico que no banco ele vai ser o tipo decimal e que a precisão dele vai ser de 2 casas decimais. Então, tem algumas coisas aqui que são bem legais. Então, vale muito a pena depois dar uma explorada aqui nesses que estão aqui. Aqui eu considerei as anotações e decorators mais importantes. Mas se você quiser, você pode ir direto na documentação. Tem muito mais coisa lá, com muito mais profundidade. E se você estiver assistindo esse vídeo depois de algum tempo que ele foi gravado, aqui provavelmente vai estar bem mais atualizado. Porque assim, aqui é a fonte das informações. Aqui eu só ajustei mesmo para facilitar o processo de treinamento dentro do curso que a gente está ministrando. Beleza? Falado aqui nessa parte de entity, aí a gente vai para relacionamentos.
que logo em seguida a gente dá um aprofundamento maior.